Vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e vamos fazer a leitura do verso 3 ao verso 7. 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 7. O tema da mensagem de hoje é Consolados para consolar. Consolados para consolar. Diz assim a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela tua palavra, a qual o Senhor nos permite nessa noite meditar, ó Deus, aprender, ó Deus, e ensinar. Ajuda-nos, ó Deus, abrindo os nossos entendimentos, nossos ouvidos, para que possamos captar, receber, acolher, e não apenas isso, que possamos obedecer e praticar a sua palavra. Fala conosco, ó Deus, nessa noite, nós te pedimos, em o nome de Jesus, amém, amém. Consolados para consolar. Eu quero iniciar essa mensagem te fazendo uma pergunta. Aliás, são duas perguntas. Você tem questões na sua vida, na sua história, que ainda continua sem resposta? Ou, como você lida com as questões sem respostas na sua vida e na sua história? Talvez você já viu, ouviu, e talvez você mesmo já proferiu aquelas palavras, quando nós não compreendemos uma dor, um sofrimento, uma perda, uma dificuldade, nós viramos para Deus, talvez com um grito silencioso dentro do nosso coração, e dizemos: por que Deus? Por quê? Por que eu? Por que o meu filho? Por que a minha família? Por que isso aconteceu, Senhor? O assunto sobre o sofrimento na vida daqueles que são de Deus é um assunto muito debatido ao longo da história cristã. Porque há uma linha de argumento que ensina que a bondade e o amor de Deus eliminam todo o sofrimento dos filhos de Deus. Ou seja, se há um sofrimento ou alguma medida de sofrimento na vida de um filho de Deus, uma filha de Deus, dá 2, 3 passos para trás e comece a pensar: será que esse irmão, essa irmã está em pecado? Será que é um problema de um peso da mão de Deus sobre ele, sobre ela? Será que é uma maneira de Deus castigar e mostrar que esse irmão está precisando tomar jeito? Ou será, irmãos, que o sofrimento ele faz parte da história de cada um de nós
inevitavelmente, biblicamente. Tem um livro que já é bem antigo, escrito por um cristão jornalista americano chamado Philip Yancey. E esse livro, de 1988, tem um título muito polêmico. O original no inglês é Disappointment with God. Falei língua estranha, irmãos. Desapontado com Deus, ou no português veio o título Decepcionado com Deus. O título já impacta, já assusta. E ele diz que foi assim, um grande impacto, até na igreja dele. Mas pastor, o senhor está escrevendo um livro que chama Decepcionado com Deus? Onde o senhor está com a cabeça? Se a Júlia fosse membro lá daquela igreja, ia falar, o senhor está afastado de Deus, pastor? Você não está decepcionado com Deus, você está afastado de Deus. Nesse livro, o autor trata exatamente de questões que afligem a alma de muitas pessoas ao lidarem com o sofrimento. 3 perguntas que ele se propõe a responder. Perguntas sobre onde está Deus na hora da dor. Deus é injusto? É uma das perguntas do livro. Deus está calado? É outra pergunta do livro. Deus escondeu-se de mim? É a terceira pergunta do livro, Decepcionado com Deus. Mas aí você pergunta, pastor, ele conseguiu resolver a parada ou não? Eu li o livro. E eu não vou contar. Eu recomendo a leitura. Ele começa a entrevistar famílias que passaram por grandes tragédias. Pessoas que mergulharam num fundo poço de dor e de sentimento de abandono por Deus. Pessoas que naufragaram na fé e tantos outros que permaneceram crendo, apesar do sofrimento. Não vou dar spoiler. Vale a pena você ler também. Inclusive, já encontra-se, parece que virtual aí, baratinho ou em PDF. Mas, voltando ao nosso assunto, como entender as nossas crises, os nossos problemas, sendo filhos amados de Deus, um Deus que é todo-poderoso? Às vezes nós achamos que se a gente conseguir convencer a Deus ou converter a Deus para o nosso lado, e às vezes a gente pensa assim, se eu convencer a Deus a usar o seu poder para resolver esse problema, porque Ele tem poder, mas eu preciso convencer Deus para Ele usar o poder dEle para arrancar esse sofrimento da minha vida, da minha história, da minha família. E às vezes a gente entra por esse caminho. E a grande questão que gera essa grande crise é se Deus é um Deus poderoso para fazer o impossível, para fazer o que Ele quiser. E Ele não faz, mesmo sendo um Deus justo e amoroso. Parece, meus irmãos, parece que pensar nessas coisas faz até mal para a nossa fé, não parece? Parece que Deus, em algum momento, Ele silencia, Ele não responde, Ele se esconde. Sabia que tem muitos salmos que o salmista fala assim? Por que tu não me ouves quando eu clamo? Por que o Senhor escondeu de mim? Onde está o Senhor? Tu não te importa que pereçamos?
Lembra dos discípulos naquele barquinho, remando. O texto de hoje faz parte de uma série de estudos que temos feito na nossa escola bíblica dominical, que são baseados nas cartas de 1ª e 2ª Coríntios. E quando nós fizemos o primeiro momento desse estudo, na semana passada, nós ouvimos depoimentos muito fortes aqui, irmãos. Quem estava aqui na escola dominical, teve uma irmã que falou comigo: ô pastor, eu custo vir, o dia que eu venho eu só fiz chorar hoje. Não vou vir mais na escola, não. Estou indo embora arrebentada. Eu falei: ô irmã, é Deus falando com a gente. Nós ouvimos, por exemplo, a nossa irmã Dulcilene contando que estava no hospital com sua mãe, e o seu pai tinha acabado de falecer, a sua mãe tinha que fazer o exame, e ela não podia chorar na frente da mãe, porque a mãe estava com o coração muito fraco. Ela não podia contar para a mãe que o papai tinha morrido, que o esposo dela tinha morrido. E ela sentada ali, ela falava e chorava. E quando ela parou de falar, a nossa irmã Leonídia falou também, com lágrimas, do mês que não foi o dia mau, foi o mês mau, né? Onde no mesmo mês, Papai do Céu levou a sua mãe e o seu pai. Por que, Deus? Por quê? Ontem eu estava em Dionísio, e uma irmã, já senhorinha, quando eu terminei de pregar, ela veio conversar comigo, e ela disse que sentiu de Deus de compartilhar algo. E aí eu sentei para ouvir. A gente não estava com pressa, a gente ia dormir lá, foi muito bom, a gente pôde demorar um pouco lá na igreja. E ela falou com lágrimas também que o seu esposo resolveu abandonar o lar. Depois de 26 anos de casados, com os filhos já casados, a filha ou a esposa do filho grávida, vão ter o primeiro netinho. E ele era um pastor. Ela foi falando e meu olho só assim, igual os seus, né, esbugaiando. Ele simplesmente partiu, pastor, e me deixou sem entender nada. Ele disse só que não dava mais. E não quis saber mais, não voltou para casa. Por quê, pastor? Por quê? Por que Deus permitiu? Crise de fé, crise existencial, crise com Deus. E o texto de hoje, aqui em 2 Coríntios, tem algo muito lindo para ensinar para nós, meus irmãos, minhas irmãs. Primeiro, porque ele fala do que Deus é, ou de quem Deus é. O apóstolo Paulo diz que esse Deus, ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que esse Deus, ele é o Pai de misericórdias, que esse Deus, ele é o Deus de toda consolação. Enquanto não conhecermos verdadeiramente quem é o nosso Deus, jamais poderemos vencer a crise ou as crises dos porquês sem as respostas. As crises das perguntas que a gente não tem respostas na vida da gente. O silêncio de Deus, meus irmãos, não coloca em questão, em xeque, o seu amor ou a sua misericórdia. O silêncio de Deus também fala ao nosso coração de forma profunda. Mas esse texto vai além, porque ele não apenas mostra quem é Deus, mas ele mostra o que Deus faz por nós. E no versículo 4 ele diz
que Ele é quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Parece, meus irmãos, que a dor gera em nós um desespero. As grandes questões geram perguntas, os grandes sofrimentos da vida geram perguntas para nós. Dr. Martin Lloyd Jones escreveu um belo de um livro comentando sobre o silêncio de Deus, comentando o livro do profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, o silêncio de Deus. Ah, meus irmãos, a dor gera em nós algum resquício de dúvidas. Lembra de João Batista? Quando ele estava no Rio Jordão batizando, veio Jesus para ser batizado, e ele logo reconheceu Jesus e disse: eu não posso batizar-te, eu não estou à altura de batizar-te, eu não sou digno de desatar as correias das tuas sandálias, como poderia eu batizar o Senhor? O tempo passou, João Batista foi perseguido, foi encarcerado, Herodes se levantou furiosamente contra João Batista, e lá na prisão ele entrou em crise, e chamou os seus discípulos e mandaram perguntar para Jesus se ele era mesmo o Messias, ou se viria outro. Aquele que estava tão convicto de que Jesus era Jesus, o Messias, na hora da dor, da prisão, ele teve dúvida, ele teve crise, ele teve suas fragilidades, as suas humanidades. Eu falei dos Salmos. João Vitor, vamos dar um passeio lá no Salmo 77? Olha, irmãos, deixa aí marcado aí o boletim nessa página de Coríntios. Mas olha comigo o Salmo 77, que é um salmo de Asaf. Olha, irmãos, esse salmo de Asaf. Elevo a Deus a minha voz e clamo. Elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que não posso nem falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre. Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para todas as gerações. Esqueceu-se Deus de ser benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, versículo 10, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Olha o quadro, meus irmãos, de crise desse salmista chamado Asaf. Quando eu penso em Deus, eu começo a gemer. Quando eu considero e medito em Deus, eu começo a estremecer dentro de mim. Será que Ele não é mais misericordioso? Será que Ele esqueceu de olhar para mim? Será que Ele abandonou, reprimiu as suas misericórdias? Será que Ele deixou de ser Deus? Ele cansou de nós? E a conclusão dele é: isso é a minha aflição. Não há problema nenhum com Deus. Eu que preciso alinhar o meu ponteiro com a eternidade.
Eu é que preciso mergulhar na presença de Deus, para que eu possa compreender esse Deus que me ama e que está comigo na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora da perda, no vale da sombra da morte. Meus irmãos, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz que Ele é o Pai de misericórdias, Ele é o Deus de toda consolação, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. A primeira lição, o primeiro ensino é que o nosso Deus é um Deus consolador. Nós precisamos lembrar que Deus, Ele ama confortar e consolar. É por isso que Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Ah, meus irmãos, ele diz em Isaías 43, ô João, Isaías 43, versículos 1 e 2, não temas, eu sou o teu Deus. Não temas, eu sou o teu Deus, eu te remi, eu te chamei pelo nome, tu és meu. O versículo 2, ele diz, se passares, ou quando passares, porque vai chegar, o quando significa que vai acontecer, a gente não sabe que dia, mas quando passares pelas águas, eu serei contigo. Você passará pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou contigo. Foi Deus que confortou Josué quando Moisés havia morrido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor está conosco, irmãos, todos os dias, até a consumação do século. Ele é o nosso guarda, Ele é o nosso consolador. Ah, meus irmãos, não há encorajamento fora de Deus. Os discípulos reconheceram isso quando Jesus viu que ele estava ensinando uma palavra que era dura, porque o evangelho, meus irmãos, não é um oba-oba. Não é um passeio num parque de diversão. O evangelho é uma palavra que vai nos levar a um confronto. Não é esperar o pastor confrontar, o líder confrontar, o pai confrontar. É você se confrontar pela palavra. É você renunciar, é você dizer não, é você lutar contra o seu coração. E quando Jesus estava falando da cruz, do martírio, do ódio do mundo, muitos escandalizaram, porque ele disse que o seu corpo seria partido, e eles iam comer a sua carne, ia beber o seu sangue, e todo mundo assustou. Mas que discurso é esse? Está lá em João 6, e muitos se retiraram, e Jesus virou para os discípulos e falou, vocês também querem se retirar? E lembra o que eles responderam? Para onde iremos? Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Meus irmãos, nós precisamos conhecer o caráter amoroso de Deus. Ele não prometeu respostas, Ele não prometeu tirar nossas dúvidas, responder às nossas questões mais profundas, aquelas perguntas sem respostas. Ele não prometeu respondê-las, mas Ele é a fonte de todo encorajamento e de toda consolação. A palavra de Deus diz em Isaías 53, versículo 3, que o nosso Senhor Jesus, Ele sabe o que é padecer, porque Ele sofreu em nosso lugar, e esse que foi desprezado, foi humilhado, foi moído, foi traspassado, foi escorraçado, açoitado. Ele sabe o que é padecer. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. Meus irmãos, Hebreus capítulo 4, versículo 15, nós temos um sacerdote que se compadece de nós, porque ele experimentou o sofrimento na própria carne. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Esse sumo sacerdote, ele sabe se compadecer de nós,
de nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Meus irmãos, a primeira lição do texto é sobre o nosso conhecimento desse Deus que nós servimos. Senão a gente vai diminuir a Deus e o problema vai ser grande demais. Agora, a segunda lição linda desse texto, meus irmãos, é que Deus nos encoraja para que possamos encorajar a outros. Na sequência do capítulo 4, do versículo 4, diz que Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. No final do ano passado, eu vi a reportagem de uma mãe, e essa mãe perdeu a filha de 5 anos, num acidente automobilístico de um veículo. E essa mãe, chamada Michele Binderman, perdeu a sua filha Alice, de apenas 5 anos, lá em Florianópolis. Era domingo, dia 19 de dezembro, quando um motorista embriagado causou uma colisão frontal entre os veículos, na BR-280, vitimando a pequena e provocando uma perda irreversível para a família. Essa mãe, Michele, procurou outras mães enlutadas que também havia perdido seus filhos para conseguir lidar com a morte da filha. E ela conta que recebeu muito apoio e percebeu que a dor da mãe que perde um filho, ela é única, ela é específica e que não havia um apoio pensado para esse momento. E ela foi percebendo que não tem recursos para essas mães enlutadas. Qual foi a ideia que ela teve? De criar um projeto, um trabalho social que reunia essas mães para elas se ajudarem, para elas se consolarem. E ela conta que a sua filha estava sonhando com a mochila nova da escola, contando os dias, para ir para a escolinha nesse ano. E a mãe, então, começou um projeto de arrecadar material escolar e mochilas novas para as crianças pobres. Projeto simples, mas que gerou, através do luto e da dor dessa mãe, um movimento de amor e de cuidado para com outras mães. Meus irmãos, Deus, Ele faz isso naquela área onde nós fomos mais exprimidos, naquela área onde nós fomos mais feridos, onde nós mais sofremos. Deus vai nos fazer instrumentos nas mãos dEle para ajudar outras pessoas que também sofrem, que também estão perdendo filhos ou os pais, como a gente perdeu. Porque é assim que Ele faz. Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos confortar ou consolar os que estiverem em qualquer angústia. Os propósitos divinos para o nosso consolo é exatamente nos usar para consolar a outros. Nós não podemos parar diante da dor, da fraqueza. Aliás, é aqui em 2 Coríntios que Paulo diz que ele se gloriava nas tribulações e nas fraquezas, porque a sua fraqueza produzia força, porque ele não confiava mais em si, ele não confiava mais na sua própria força, mas no Senhor. O conforto de Deus sobre nós é para que possamos confortar a outros. E saiba de uma coisa, Deus usa a nossa vida, Deus usa nossas perdas, nossos sofrimentos, nossas enfermidades, nossas dores, para podermos ajudar aqueles que estão também sofrendo com perdas, com enfermidades e com dores. Essa é a mesma consolação. É Deus que nos assiste em nossa fraqueza. Quando cruzamos os vales da dor, é Ele quem segura em nossas mãos. Tem uma canção que diz, segura na mão de Deus e vai.
Ah, mas lembra que a sua força não vai ser suficiente para segurar. É Deus que vai te segurar, vai te agarrar. Meu filho, você não vai submergir, você não vai afundar. A mão de Deus vai te segurar ali para você não sucumbir ali na hora da dor. Você vai chegar ao seu destino. A dor pode ficar latejando aquele dia, a lembrança, o dia dos pais, o dia das mães, o Natal. Como o Fábio comentou aqui, que ele tem um filho que nasceu no mesmo dia dele, né, o Heitorzinho, e ele estava pensando nisso, que depois que um dos dois morrer, como é que eles vão comemorar aniversário, né? Deus estava fazendo ele pensar nisso. Ele espera que ele, né, o ciclo natural da vida, que ele vá primeiro do que o Heitor, mas como será os aniversários do Heitor depois que ele for, né? Hoje meu pai estaria fazendo tantos anos. Aquelas lembranças ficarão ali. Mas quando nós estamos achando que estamos prostrados, vencidos pelas lutas da vida, é Deus, o seu braço forte, que nos mantém de pé. E nós precisamos entender isso, meus irmãos. Antes de trabalhar por meio de nós, Deus trabalha em nós. Antes de nos usar na sua obra, Ele nos molda, Ele faz com que nós sejamos moldados, afiados como ferramentas nas mãos dEle, para que Ele nos use, ferramentas afiadas. O sofrimento é o fogo que nos depura, que nos limpa, que nos fortalece. Meus irmãos, pelo sofrimento, Deus nos leva para o deserto, mas o deserto não nos destrói. Nós saímos de lá pronto para uma batalha, para uma jornada, para uma missão, como foi na vida de Moisés, como foi na vida de Davi, como foi na vida de tantos homens de Deus, que primeiro foram provados pelo fogo, para depois serem usados tremendamente. Pense aí em José, pense em tantos homens de Deus que passaram por isso. Irmãos, o deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus nos treina. As angústias, aquelas mais dolorosas, aquelas mais dilacerantes da nossa alma, que nós passamos, elas têm um caráter pedagógico. Todo sofrimento é ensinamento. Meus irmãos, Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Deus não desperdiça sofrimentos. Pelo contrário, as nossas angústias têm um propósito. As nossas feridas tornam-se instrumentos de encorajamento para outras pessoas. Eu quero caminhar para o encerramento dessa mensagem e voltar à pergunta que eu fiz no início. Você tem questões, perguntas, porquês, que Deus ainda não respondeu? Situações da sua vida que você ainda não encontrou a resposta? Pelo que você ou por qual razão você passou pelo que você passou? Meus irmãos, quantas experiências dolorosas cada um de nós passou, e agora podemos ajudar aqueles que também estão passando por elas. Mães que perderam filhos para as drogas e que se uniram com outras mães para salvar outros filhos. Portanto, Deus permite o sofrimento na vida dos seus filhos. O versículo 5 desse texto que nós estamos lendo diz que, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação, transborda por meio de Cristo. Os sofrimentos de Cristo, eles são uma referência para os nossos sofrimentos. Temos aprendido isso na quinta-feira. Lá em Colossenses, Paulo fala que ele estava preenchendo o que faltava,
ou que restava dos sofrimentos de Cristo. As provações que sofremos por Cristo e pelo Evangelho abrem portas de salvação para muitas pessoas. E nós precisamos entender isso, irmãos. O sangue dos mártires, alguém certa vez disse, é a sementeira do Evangelho. Quantas causas surgiram assim, com pais e mães que encontraram força para continuar ajudando outros e socorrendo outros. Somos consolados para consolar. Quando somos consolados, esse consolo serve de estímulo e exemplo para os demais que estão passando pela tribulação e permanecem firmes, certo de que a sua consolação também virá. Eu lembro de um abraço que eu recebi, de tantos abraços. Eu já contei isso aqui algumas vezes. Hoje, a gente ouviu aqui sobre amigos e irmãos. E quando meu pai faleceu no ano de 2007, um amigo, um grande amigo, que trabalhou comigo na Drogaria Araújo muitos anos, ele saiu lá da sua cidade e veio me dar um abraço. Ele tinha perdido a sua mãe recente. E ele não me falou muita coisa, ele só me abraçou. Eu já tinha recebido tantos abraços, mas aquele abraço do Lailson, meu amigo Lailson, fez toda a diferença para mim. Porque ele disse assim: Gessezinho, eu sei o que você está sentindo. Eu entendo a sua dor. E ele me apertava e chorava. E aquela identificação dele com o meu sofrimento fez muito bem para a minha alma. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu lembrei disso. Meus irmãos, nós precisamos ser resposta para o sofrimento do nosso irmão. A gente não vai responder os porquês. É o que eu disse para essa irmã que me procurou ontem lá no culto, na cidade de Dionísio. Eu não tenho porquê, minha irmã. Talvez a irmã não terá esse porquê nunca. Deus não prometeu nos dar as respostas. Mas Deus me enviou aqui para a irmã ouvir essa palavra e poder falar, poder chorar, poder desabafar, poder sentir um conforto, para que eu possa orar pela irmã e ter mais alguém orando pela senhora. E assim, meus irmãos, nós vamos entendendo essa graça de Deus que nos usa para sermos conforto na vida dos nossos irmãos e amigos. Vamos ficar de pé para a gente orar?